Bigodão tá voltando à moda? Responde com sinceridade, eu ia ficar bacana de bigodão? E se eu fosse um Viltrumita disfarçado? E fica mais um questionamento, ok? Todo Viltrumita é obrigado a usar aquele bigodão? Por que o Mark não tem o dele ainda? Ó, parece bobagem, eu sei que tem gente já zoando o título do vídeo. Ó, o Inédito, mais um título louco, né? Mas essa pergunta é séria, galera. As histórias em quadrinhos já responderam essa pergunta. E você vai entender agora qual é esse lance do bigode entre os Viltrumitas. Vamos lá. Inés Trunks, Peter aqui! Eu não sei se você ficou sabendo, mas os caras relançaram a série do Magnum. Lembra disso? Basicamente a premissa do Magnum, eu acho, é bem simples. É tipo um detetive particular, cuca fresca, né? Que resolve uns crimes por aí, sempre se envolvendo em altas confusões. É isso. Pra mim, o diferencial da série original dos anos 80 era o talento do cara, do astro, do Tom Selleck. Pô, ele era bom demais. E o Tom Selleck, galera, usava um senhor bigodão naquela época. Pensava em bigodão, pensava no Tom Selleck. Pensava no Tom Selleck, bigodão. Tipo o mentor do He-Man. Porra, eu levo pro mentor. Porra, que o cara é o bigode. Porra, maneiro pra cara. Bigode é casca grossa. Tava na moda na época. Tom Selleck, Fred Mercury, Burt Reynolds. Era o chamado bigode chevron. E agora a gente tem Magnum sem bigode. Como assim? Tipo, virou Claudinho sem bochecha, né? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta. Magnum sem bigode não dá. Desculpa. Mas Magnum é detetive de bigode e ponto final. Porra, galera, foram 8 temporadas com aquele bigodão. Aquele bigodão passava credibilidade. Porra, esse bigodão metia medo em qualquer um. Mas vamos lá, me deixei empolgar. Voltando pros Viltrumitas, qual é a deles? O bigodão é genético? Tipo, o neném já nasce com bigodão? São todos fãs do Magnum original? Você vai entender isso agora. Então antes, metralha esse like e já vai ver. Editor, bota um bigode, eu vou ficar bem parado pra você botar um bigode. E aí, o que você tá achando eu de bigode agora, hein? Ficou bom? Ficou bom? Então metralha esse like. Valendo, galera! Bom, o Omni-Man é o grande herói da Terra. Pelo menos era isso que a gente achava, né? Até o início daquela primeira temporada. O personagem tinha aquele bigodão caprichado, meio retrô. E o negócio aumentava ainda mais aquela aura de tiozão, gente boa dele. Fala a verdade, né? Todo mundo tem um tiozão de bigode. Não é possível que seja só eu, né? Mas a verdade acabou aparecendo. Nolan Grayson não valia um fio daquele bigode. Não valia mesmo. Ele era um invasor alienígena do planeta Viltrum, enviado justamente para se infiltrar, para analisar as defesas da Terra e para poder conquistar a Terra. Isso quer dizer que o bigodão era o jeito do cara se disfarçar entre os humanos? Não, na verdade não. A série foi avançando e aí outros Viltrumitas foram aparecendo. Coincidência ou não, todos os homens de Viltrum usavam rigorosamente o mesmo tipo de bigode. Galera, não tinha ninguém só de cavanhaque, não tinha tipo um Tony Stark lá. Não tinha ninguém que, sabe, com aquele fininho do Tony Stark, seria bacana, né? Não tinha ninguém de cara limpa lá. Cara limpa, tipo eu, não tem. É, porque eu queria pra caramba, né? Mas minha barba não cresce, né? Já tentei até minoxidil aqui. Enfim, né? Geral usava aquela vasta bigodeira embaixo do nariz. Eu acho maneiro aquilo pra caramba. Bom, a gente podia pensar aí, tipo, que deve ser uma característica genética, né? É da raça. Como deve ser a super força, invulnerabilidade, o poder do voo. De repente o bigode vinha junto no pacote, pô, pessoal, o nenenzão. Aí bota a chupeta, engruvinhando os bigodes, nos pelos. E a explicação pro Mark não ter bigode seria só a biologia dele híbrida, né? Tipo de garoto da Terra. Ou isso, ou o Mark ainda não tinha atingido a puberdade total. Pode acontecer. Tem gente que demora pra ter bigode. Os fãs repararam nesses detalhes, mas o mistério permaneceu por muito tempo. Todo mundo queria saber isso. Bom, o desenhista Ryan Otley, ele assumiu a revista na 7ª edição e ficou com ela até o final. Ou seja, o Otley é o cara que fez o visual de todos os Viltrumitas que vieram depois. Então ele podia explicar qual era dos bigodes, não é verdade? O Otley então falou que o bigodão seria uma referência aos homens fortes russos. Aqueles caras que se apresentavam nos circos lá no início do século XX. E esses sujeitos, galera, faziam uma demonstração de força absurdas pra plateia. Tradicionalmente, esses caras usavam bigodão. Se você é das antigas, vai ver aqueles posters antigos, aqueles caras fortões, com aquele bigodão assim, né? E o curioso é que esses mesmos caras serviram de inspiração pro conceito e o visual do Superman. O Superman era um cara super forte que usava cueca por cima da calça de malha lá e vestiu a capa. Muitos homens fortes de circo usavam uma roupa parecida. Essa galera de circo, porque tava muito em hype na época, né? Influenciaram, inspiraram muitos quadrinistas. Galera, faltou isso aqui pro Superman ser bigodudo, só tô dizendo, ok? Mas foi o Robert Kirkman, que é o criador de Invencível, que bateu esse martelo. Essa resposta só veio na edição 144 da revista, praticamente 12 anos depois do lançamento. Olha isso, olha o tempo que a galera quis ficar sabendo. Pô, por que esse garoto não tem bigode e essa outra galera tem, né? E atenção, vão rolar spoilers pesados pra série daqui a pouco, ok? Se você não quer estragar a sua experiência, eu resumo bem aqui. Os bigodes são um traço cultural dos Viltrumitas.
sem entregar nada comprometedor. A resposta é essa. Pros Viltrumitas, macho de verdade tem que ter aquele bigodão caprichado. Tá rindo você? Você achou que o Robert Kirkman viajou? Dá uma olhadinha nas fotos dos anos 70, comecinho dos anos 80. Galera, porra, geral usava bigode. É que vocês são outra geração. Pra você, bigode é demodé. Não, que isso? Bigode? Pô, o cara parecendo na tua frente de bigode. Olha o Burt Reynolds. Pô, mas o bigodão botava uma responsa. Homem tinha que ter bigode naquela época. Até hoje tem países muçulmanos em que é obrigatório lá o homem ter barba. Eu não podia lá selar, né? Pô, eu tenho pouquinha barba, tá vendo? Não fecha, como eu falei. Eu ia me dar mal lá. E eu ia ter que usar aquelas turbas, né? Como é o nome disso? Eu esqueci o nome dessa roupa que as mulheres usam lá. Eu tenho que fazer isso. Só botar um olhinho pra fora. Ficar meu olhinho e meu óculos também lá. Pois bem, agora que eu já expliquei de uma forma geral, ampla, né? Eu vou entrar no spoiler. Esse é o último aviso, presta atenção. Sabe o que acontece na edição 144 da revista? O Mark Grayson faz um discurso pro Império Viltrumita. Ele tá muito mais velho do que na série, ok? O tempo passou e ele é o novo líder do povo inteiro. Mark tá justamente explicando por que ele decidiu não usar o chamado bigode tradicional. Sente só o que ele falou. Para mim, isto sempre foi um sinal de nosso mundo natal, do planeta Viltrum. Eu não sou de Viltrum, eu sou da Terra. Eu gosto de pensar que os velhos modos morreram junto com Viltrum. Nós não temos que continuar fazendo as coisas da forma que elas sempre foram feitas. Eu raspo meu rosto em honra daquilo, em honra de nosso novo caminho, em caminho da paz. É um detalhe muito interessante, né? O escritor encontrou uma forma, assim, de sintetizar visualmente as mudanças que a cultura viltrumita estava passando. Exatamente isso, a gente consegue ver exatamente o que o autor pensou para a cultura inteira viltrumita, né? De forma estética, como eu falei. Os caras eram uma raça de guerreiros que barbarizou outros povos. Agora eles não são mais. Foi o Mark Grayson que deu início a essa transformação. E até a estética também, né? A transformação completa. O fato dele abrir mão do bigodão é uma forma de mostrar que o passado ficou para trás. A cultura viltrumita vai mudar. Os anos 70 e 80 passou também e o bigodão ficou para trás? É ou não é? E você usa bigodão? Você curte homem de bigodão? E eu volto a perguntar, deixa o meu bigode crescer ou nem? Editor, coloca um filtro de bigode pra mim, deixa a galera decidir. Galera, fiquei bem de bigode? Me ajuda a decidir, porque vocês falarem, eu deixo meu bigode crescer. Vocês acham que não? Me provoca! Comentem. E toca aqui agora, se inscreve no canal. Editor, pode tirar o bigode, pô. Se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto sempre. Olha, ativa o sininho que já eu tô voltando. Valeu, galera. Fui! Uhul!